Bom dia, mais um Café com Destino. Nós estamos com força total nessa manhã, seguindo a nossa série sobre ativação espiritual, né, Wesley? É isso aí. Tá muito forte, Wesley? Tá muito forte. Por que você não veio de joelheira e capacete? Vai que você é tomado, cai aí no chão. É verdade. A próxima vez venha preparado. Precavido. Para você, se você está acreditando que vai ser muito forte, você tem que vir preparado. Gente, nossa série Ativação Espiritual tá ajudando muita gente, tem muita gente escrevendo pra gente pelo direct do Instagram, gente de tudo quanto é a cidade do Brasil. Aliás, ó, deixa eu ver, a gente tá só no início, já tem gente aqui, ó, de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, né? Salvador, Bahia, Porto Velho, Porto Alegre. Alô, Porto Alegre, tive aí uns meses atrás. Foi tremendo como vocês me receberam. Deus abençoe a cidade de Porto Alegre. Blumenau. Muita gente de Santa Catarina segue a gente, né, Wesley? Sim. Aquela região ali, Blumenau, cidades alemãs, Joinville, Brusque. Algumas delas eu já fui dar palestra ou pregar. Sempre me receberam com muito amor. Que Deus abençoe Santa Catarina. Fortaleza, Ceará. Fortaleza, bom demais. Recife. São Paulo. Uberlândia. Acho que vale. Uberlândia é a terra do quê? Não sei. Ah, sabe sim, sabe. Você não sabe. Você que inventou essa piada. Fala, Wesley, Uberlândia é terra de quê? Do Uber. Do Uber. Uberlândia. Tem a Disneylândia, né? Foz do Iguaçu. Alô, Foz do Iguaçu. São Gonçalo, aí, São Gonçalo, Rio de Janeiro. São Gonçalo tem que ter fé pra ir lá, hein? Deus abençoe, já fui muitas vezes. Ó, hoje nós vamos dar sequência à série Ativação Espiritual e eu quero focar na história de um homem que mudou completamente o rumo do Evangelho pós-ressurreição de Cristo, que foi o famoso, o grande apóstolo Paulo. Você vai entender que toda a preparação do apóstolo Paulo, ele era muito preparado, levou ele para o mau caminho. Olha só como é que a preparação sozinha não adianta. Mas a preparação que ele teve com uma ativação espiritual colocou ele na história. Então eu quero mostrar na história do apóstolo Paulo, como assim em várias outras que nós temos na Bíblia, de pessoas que só aconteceram, só mudaram a história, só foram diferença na vida dos outros porque foram ativadas espiritualmente. Só preparação não basta. Preparação é importante? Sim. Fundamental. Mas não basta. Quer ver? O que é o fundamento de uma casa? Eu estou terminando a obra da minha casa. Deus é fiel, né? Amém. 1 ano e meio, 1 ano e pouco. Jesus, muita prova. Mas estou terminando a obra da casa. Sabe qual é o mais importante da casa? Fundação. Hã? A fundação. A fundação. É o mais importante. Se eu fizesse a fundação, já poderia me mudar? Não. Porque só a fundação não basta. É o mais importante, mas não basta. Lá, Bato, pega essa aí. Pega essa, Wesley. Sentiu que desceu aqui, né? E tu veio sem capacete hoje, hein? Agora ele está aqui. Pode ser tomado pela glória, vai cair aí e vai bater a cabeça. Ó, a fundação é o mais importante. A preparação é a fundação. Só que só isso não basta. O que adiantaria eu ter ali a fundação excelente, as sapatas profundas, mas não continuar a obra? Não fazer os quartos, não fazer a instalação hidráulica, elétrica, o teto, não adianta. Então, a vida do apóstolo Paulo vai nos provar que preparação tem que ser seguido de ativação espiritual, ou vice-versa também. Ativação espiritual tem que ser seguida de preparação, tá bom? Se você já está sentindo que o Café com Destino de hoje vai ser poderoso, vai ser diferente, já coloca aqui nos comentários agora o emoji do cafezinho. Gente, você que é aluna do Café com Destino, em tudo quanto é lugar das suas redes sociais, você tem que colocar o emoji do cafezinho. Já vai colocando. Se você está assistindo a gente aí da sua cidade, coloca qual a cidade e qual o horário você está assistindo. Tem muita gente que não assiste ao vivo com a gente online aqui, de segunda a sexta, 7h57 da manhã, assiste depois por causa de fuso horário, muita gente de outro país ou por causa de trabalho, mas coloca agora qual a cidade e qual horário você está assistindo. E também crava aí nos comentários o emoji do cafezinho, né? A nossa equipe fica muito feliz quando vê os emojis, né? Isso mostra que você realmente está comprometido com a gente, né? A gente vira uma família quando a gente se identifica pelo emoji do cafezinho. Vamos falar então sobre a vida do apóstolo Paulo na série Ativação Espiritual, Wesley? Vamos. Olha,
O apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais trabalhou, você sabia disso, de todos? Ah, é? Foi o que mais deu resultado, está na Bíblia. O próprio apóstolo Paulo falou que eu produzi mais do que esses 12 apóstolos juntos. Ou seja, o apóstolo Paulo foi mais longe do que todos os 12 que conviveram com Jesus. Lembrando que o apóstolo Paulo não conviveu com Jesus, tá? Ele viu Jesus por sonhos e visões, mas não pessoalmente. E ele foi mais longe do que os 12 que foram treinados pessoalmente por Jesus. Que loucura isso, né? Como é que pode? Tem alguma coisa na sua cabeça, Wesley, que explique isso? Será que ele era mais preparado? É a combinação, Wesley, de preparação com ativação espiritual. Os outros 12 discípulos foram ativados espiritualmente, com exceção de Judas, né, que tomou o rumo dele. Com exceção de Judas, foram. Conviveram com Jesus, viram milagres, receberam o Espírito Santo em Atos 2, tudo igual. Mas por que Pedro? Vamos falar de Pedro, que era o mais famoso. Por que Pedro, que foi ativado espiritualmente, não teve o mesmo resultado do apóstolo Paulo? Por causa do fundamento, que é a preparação. Então, a preparação do apóstolo Paulo, no longo prazo, colocou ele na frente. Por exemplo, o apóstolo Pedro, mesmo sendo analfabeto, a Bíblia diz que ele era iletrado, ele ainda escreveu 2 cartas, né? Ditando, mas escreveu. O apóstolo Paulo escreveu 13. Então, você bota aqui, em quantidade de igreja, Pedro ficou em Jerusalém. O apóstolo Paulo rodou o mundo abrindo igreja. Quantidade de discípulos. O apóstolo Paulo ganhou e treinou Timóteo, Tito, Filemão, era um monte de gente. O apóstolo Paulo foi só expandindo, né, o tempo todo. Então, isso é a prova, gente, que preparação e ativação espiritual precisam andar juntas. Preparação e ativação espiritual. Então, por exemplo, se eu tivesse recebido uma ativação espiritual, como eu recebi em várias etapas da minha vida, mas não tivesse me preparado para estar aqui, eu não poderia estar. Eu posso ser ativado espiritualmente, mas não saber falar em público ou ter medo de falar em público. Eu posso estar ativado espiritualmente, aí eu tenho sabedoria divina para fazer um monte de coisa, mas não tenho preparação para escrever, nunca estudei como escrever. Então, como é que eu vou escrever um livro? Então, nós temos que saber... Será que o ar-condicionado está ligado? Bem, será que está no máximo? Estou quase derretendo aqui, né? Nossa equipe é bênção. Nossa equipe, ó, essa água aqui é a mesma de ontem, eles deixam... Economizar, né? Pra que ter trabalho? Pra quê, gente? Né? A água é mesmo, o ar-condicionado liga quando eles querem, uma maravilha. Né? Mas é a equipe que Deus me deu. Eu posso reclamar, Wesley? Não posso. Só agradecer. Só posso agradecer ao bom Deus, né? E aí, Teixeira, o que aconteceu? O apóstolo Paulo, como era muito preparado, ele foi ativado espiritualmente numa situação inusitada que eu vou citar aqui na Bíblia, e ele começa a ir muito mais longe, muito mais rápido. Então, mesmo que você seja uma pessoa espiritual, você que está me assistindo já é uma pessoa espiritual, uma pessoa conectadíssima com Deus, saiba que isso não desqualifica a preparação, você vai precisar se preparar. Vamos ler a Bíblia para você entender. Atos capítulo 9, a gente vai ler do 1 ao 5. Atos capítulo 9, do 1 ao 5. Diz assim: Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele era um ameaçador da igreja. Paulo era contra a igreja de Jesus. Ele ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, ou seja, ele ia sair de Israel e ia para a Síria. Damasco, capital da Síria. Então ele ia sair aqui de Jerusalém, ia cavalgando até um outro país, chamado Síria, ele ia para a cidade de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, que era como os discípulos, ou como a religião cristã estava sendo chamada na época, o caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Então, Paulo estava tão faminto de matar e prender cristãos, que não obstante a tudo que ele fez em Jerusalém, ele agora pede cartas para o sumo sacerdote para ele ter direito de entrar nas sinagogas de outro país e começar a prender gente que está se convertendo ao cristianismo em outro país e trazer para Jerusalém preso. Em sua viagem, aí ele começou a viajar. Quando já se aproximava de Damasco,
Ou seja, ele ficou ali dias no caminho. Quando ele estava se aproximando de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Então ele está vindo andando, de repente brilha uma luz vinda do céu. Sabe quando cai um feixe de luz assim, ó? Ele caiu por terra, ou seja, ele acabou caindo do cavalo. E ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você anda perseguindo. É muito lindo isso aqui, porque quando Jesus tem um propósito na vida de uma pessoa, essa pessoa pode ser o perseguidor que Jesus vai lá falar com ele. Você não está entendendo. Eu tenho um propósito na tua vida. Essa capacidade que você tem, essa disposição que você tem, não é para fazer o mal, não. É para virar um grande apóstolo, é para cumprir a sua missão. E aí, aqui começa um processo de ativação espiritual de Paulo. Paulo, até então, era um homem preparado. Por que era um homem preparado? Porque a Bíblia diz, vou te dar algumas dicas do que a Bíblia diz sobre ele. Foi instruído aos pés de Gamaliel, o maior rabino da época, ou seja, é como se ele tivesse feito a melhor faculdade de teologia do mundo. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel em Jerusalém. Era fariseu de fariseus, perito na lei, ou seja, ele estava na facção judaica mais forte, mais poderosa e que mais estudava a Bíblia. Ele era poliglota. Fala poliglota, Wesley. Poliglota. Fala poliglota. Poliglota. Agora fala poliglota. 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 Saulo era poliglota. Você sabe quais línguas que ele falava, Wesley? Ele falava a língua dos romanos, Que era latim. latim. Ele falava a língua dos... Judeus? Qual era a língua dos judeus? Que era o hebraico, o aramaico. Tem mais uma. E ele falava... A inglês não. A língua que escreveu as cartas. Que era o inglês da época. Aí, O grego, Wesley. Wesley, como é que você quer ser o pregador? Você é o básico do básico. É o básico saber. E ainda falei que as cartas foram escritas. Ou seja, qualquer pessoa que está estudando o mínimo de teologia, o Teixeira explica para ele, sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Tá bom? tá bom. Agora está esclarecido. Tá. Então ele era poliglota, foi instruído aos pés de Gamaliel. Tinha dupla cidadania. Tinha. Como é que você sabe que ele tinha? Porque teve uma vez lá que ele falou que eu sou romano também. Exatamente. Teve uma vez que estavam querendo prender ele, iam prendê-lo como judeu. Ele falou assim, mas eu não tenho só passaporte israelense, não. Eu também sou cidadão romano. Quando ele provou que era cidadão romano, eles não podiam prender o cara. Então ele tinha dupla cidadania. Ele foi o doutrinador da igreja, o grande filósofo, e escreveu 13 cartas. Olha a capacidade do apóstolo Paulo. Então o nível do seu treinamento determina o raio da sua influência. Quanto mais treinado você for, mais influente você vai ser. Agora, para bem ou para mal, vai depender da sua ativação espiritual. Enquanto ele não tinha sido ativado espiritualmente, ele estava usando tudo isso, toda essa preparação para o mal. Já viu gente preparada usando tudo para o mal? Tem um monte de gente. Já parou para pensar num ladrão profissional? Não é esse ladrãozinho de rua, não. O profissional. O cara que rouba o diamante da princesa, da rainha, entra por um vidro que ninguém sabe. Os caras que conseguem entrar no computador, a capacidade que eles têm, se eles fizessem isso para o bem, eles estavam ajudando o mundo. Ele não estava passando nenhum tipo de necessidade financeira, mas usa para o mal. Por que usa para o mal? Porque não passou por uma ativação espiritual. Às vezes teu marido é cheio de capacidade, mas está te dando problema porque ele não passou por uma ativação espiritual. O Tiago, ele é bem preparado, fez uma boa faculdade, mas não é isso que garante que ele vai ser bom. Isso só garante que ele vai ter treinamento, que ele vai ter preparação. O que garante que ele vai fazer as coisas boas é, sem dúvida nenhuma, uma ativação espiritual. O que aconteceu? Quando Paulo apostou nessa vingança, vou lá pegar os cristãos até mesmo em Damasco, no caminho, Jesus preparou uma armadilha para ele, uma armadilha do bem.
ele viu uma luz forte, escutou uma voz, ficou assustado, caiu do cavalo. E a voz falou, por que você está me perseguindo? Ele falou, quem é você? Ele falou, eu sou Jesus. E com uma experiência dessa, é difícil você negar que ele existe. Jesus já tinha morrido e ressuscitado aqui e se apresenta para Paulo. Então aqui começa um processo de ativação espiritual que levou Paulo a ser um grande protagonista do cristianismo. O protagonismo, isso aqui é muito delicado que eu vou te ensinar, mas é verdade. O protagonismo está reservado para quem foi preparado e ativado. Vou repetir. O protagonismo foi reservado para quem foi preparado, quem se preparou para aquilo e quem foi ativado espiritualmente para ter a graça divina, a bênção divina de chegar onde quer chegar. Aqui começa a brilhante história do apóstolo Paulo. Ele deixa de ser simplesmente Paulo, perseguidor da igreja, fariseu de fariseus, e começa a virar, na verdade, um herói da fé. Começa a virar um pai para a igreja. O maior apóstolo que nós já vimos. E o apóstolo Paulo, ao receber essa ativação, ele faz algo interessante. Eu até estava conversando com um amigo meu esses dias, que se converteu recentemente e já está pregando, já está, assim, arrebentando no bom sentido, né? Tá aí. Ele falou, poxa, eu conheci gente que está convertida há 3, 4 anos e não faz nada para Deus ainda. Eu me converti há 2, 3 meses e já estou fazendo tudo. Eu falei assim, o que diferencia é que ambos já foram ativados espiritualmente, mas nem todos estavam preparados. Então, quando veio a ativação espiritual, a pessoa não se sentia preparada para pregar, não se sente envergonhada para compartilhar o evangelho com alguém, não se sente capacitada para assumir algum tipo de responsabilidade na igreja. Agora, esse amigo já era muito preparado, já falava em público. Quando ele teve a ativação espiritual dele, ele pegou tudo isso e rapidamente começou a pegar a capacidade dele e investir para Deus. Então, o que eu estou te ensinando no Café com Destino de hoje é muito poderoso, gente. É unir a tua preparação com a tua ativação espiritual. Vai acontecer contigo o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Vai te levar para marcar a história, vai te levar para outro nível. Então, tem gente que não reconhece também o momento. Qual é o momento certo de ser ativado espiritualmente? Você acha que o apóstolo Paulo estava esperando por uma ativação espiritual? Não. Sim ou não? Não. Ele estava esperando pelo quê? Cumprir a missão dele, que era matar os cristãos, prender. Mas aí aconteceu uma surpresa no caminho. Tanto foi uma surpresa que a Bíblia fala, de repente, ou seja, surpresa. Veio uma luz do céu. Tem 2 formas de você ser ativado espiritualmente. Quando você está no lugar certo, na hora certa. Me responde uma coisa. Pergunta interessante. Jesus está em todo lugar? Sim. Sim. Qual era a cidade que Jesus mais gostava? Jerusalém. Jerusalém. Por que Jesus não se apresentou para Paulo em Jerusalém, se era o lugar do apóstolo Paulo, onde ele morava, se é a cidade santa, o lugar que Jesus mais gostava? Porque talvez esse lugar onde ele foi ativado, ele estava sozinho? Porque ele estava fora da rotina. É uma teoria muito boa, fora da rotina. Geralmente, quando você sai da sua rotina, você fica mais sensível para alguns sinais. Tem coisa que acontece, você está numa viagem, acontece uma coisa, você grava muito mais do que se tivesse acontecido na sua rua. Porque quando você viaja, quando você sai da rotina, quando você, sai do teu dia a dia ali, a tua mente fica mais favorável a registrar momentos impactantes. Rotina. Mas também tem um outro motivo. Improvável? Hã? Que era improvável? Era improvável? Não, porque ele ia partir para o pior momento da vida dele. E no pior momento da tua história, Jesus faz uma armadilha para te surpreender. Sabe por que seria o pior momento da história dele? Porque ele ia entrar ali oficialmente como um matador de cristãos. Ele ia, talvez pela primeira vez, pegar criancinhas, matar criancinhas e podia gerar até um problema político entre os países. Ele ia entrar no pior momento da história dele. Então, quando você não se candidatou para ativação espiritual, Deus intervém no pior momento da tua história.
Mas você só entra no pior momento da sua história se não buscou ativação espiritual antes. Ou seja, como Paulo não buscou isso, com a religião ele estava em dia, tá, gente? Com a religião ele estava em dia, lia a Bíblia todo dia, acreditava em Deus. Paulo não era do mundo, não. Mas ele não tinha sido ativado espiritualmente, por isso que ele estava usando toda a capacidade dele para o mal. Deus pega ele na estrada sozinho. Deus pega ele fora da rotina. Deus pega ele antes dele entrar no pior momento da vida dele, onde ele ia se tornar oficialmente um assassino. E entra com uma armadilha do bem. Faz uma luz descer do céu, ele cai do cavalo e com uma pergunta ele muda a história de Paulo. Paulo, por que me persegues? Com uma pergunta. Com uma pergunta ele muda tudo. Quem é você? Ele se apresenta, eu sou Jesus a quem você tem perseguido. Só isso mudou a vida de Paulo. Não precisou Jesus curar ele de alguma coisa, não precisou nada. Aí Paulo entra num processo de ativação espiritual. Sabe o que acontece com a luz? Ele fica cego. Por quantos dias? 3 dias. Por 3 dias Paulo fica cego. Sabe qual o significado espiritual disso dentro de uma ativação espiritual? É por isso que você que vai para a Conferência Destino, 23 e 24 de setembro, você pode até levar teu celular, mas você só vai ver teu celular na hora do almoço. Porque às vezes Deus tira a nossa visão para a gente não ficar prestando atenção em mais nada que não seja a voz dele. Paulo ficou por 3 dias só escutando a voz de Deus. Às vezes parece que se a gente ficar usando muito nossos olhos e nossos ouvidos, a gente fica vendo o que não era para ver, se distraindo, mas não era pecado não, tudo bem, mas era distração. Você que está aqui comigo, milhares de pessoas, milhares dos meus alunos e minhas alunas aqui do Café vão se juntar com a gente na Conferência Destino 2022, Voltando a Viver. 23 e 24 de setembro no Ibirapuera, em São Paulo. 10 mil pessoas vão se reunir com a gente. E se você que vai estar comigo lá quer assumir o compromisso de nesses 2 dias, 23 e 24, não se distrair com nada. Você só vai ver celular na hora do almoço e na hora de dormir. Depois você não pega no celular. Você não vai se distrair com nada. Ah, porque eu fico preocupado com meu filho que ficou em casa. Deus está cuidando do seu filho. Você acha que é você que protege teu filho? Eu estou aqui, meus 4 filhos estão metade na escola, metade em casa. Você acha que eu que protejo meus filhos? Eu tento, mas quem protege é o Senhor. Você que vai assumir um compromisso de estar na Conferência Destino 23 e 24. Você tem que assumir o compromisso comigo também de não se distrair nesses 2 dias. Porque Deus tira a visão do apóstolo Paulo por 2 motivos. Ele ficou 3 dias cego. Primeiro, para ele receber uma cura e entender que Jesus já começa fazendo milagre. E segundo, para que toda a atenção dele estivesse voltada só para a voz de Deus. É o que vai acontecer na sua vida na Conferência de Destino. Deus vai fazer com que você receba um milagre e Deus vai fazer com que você escute somente a voz dele. Nada vai te distrair nessa conferência. Nada. A maior conferência de ativação espiritual do Brasil. Os profetas que profetizaram sobre a minha vida vão estar lá profetizando sobre a sua. Homens que mudaram minha trajetória espiritual. Você nunca experimentou o que vai experimentar dia 23 e 24 de setembro no ginásio do Ibirapuera. Faltam pouquíssimos dias. Pouco mais de 2 semanas. Falta muito pouco. Muito pouco. Olha, eu estou animado, feliz, porque o apóstolo Paulo se transformou no que se transformou depois de passar por um processo de ativação espiritual. E por que eu estou animado e feliz? Porque eu estou conseguindo guiá-los pela misericórdia e graça de Deus, para um processo de ativação espiritual. Eu não sei se você reparou, mas o Café com Destino das últimas 3 semanas tem sido mais espiritual. Por quê, Thiago? É intencional. É para ir aquecendo o teu espírito para o que vai acontecer na conferência. É para ir preparando a tua alma para ser saciada nessa conferência. É para preparar você, tua casa, teus negócios, teu ministério para serem ativados de uma forma sobrenatural. Eu estou te preparando para a Conferência Destino. Se você também já está se preparando, se você fala, Thiago, glória a Deus, você está me preparando porque eu estou a cada dia me preparando para essa conferência, coloca o emoji do cafezinho. Você que vai estar comigo na Conferência Destino, você que vai passar esses 2 dias comigo e com meus mentores espirituais, você que está se preparando em jejum, olha, nós estamos fazendo 21 dias de jejum e oração. Corta uma refeição, ou corta algo que você gosta muito. Eu tomei uma decisão difícil. 21 dias sem comer chocolate. Mas olha só, para quem é viciado em chocolate, sabe o que eu estou falando. Ficar 21 dias sem comer doce, eu vou te falar uma coisa aqui, ó.
Olha o que está acontecendo. Abstinência. Eu cortei um monte de coisa, ou seja, não é só, às vezes você pode cortar uma refeição, mas, Thiago, aqui eu trabalho muito, não posso cortar uma refeição, então corta coisa que você gosta. Eu gosto muito de Coca-Cola, 21 dias sem Coca-Cola. Vai daqui até a Conferência de China, até dia 23 de setembro sem Coca-Cola, sem doce, sem ver televisão, sem alguma coisa que você goste. Para quê? Para você enfraquecer a tua carne, os teus desejos carnais e fortalecer o teu espírito. Você chegar na conferência pianinho, prontinho para ouvir a voz de Deus. Prepara que vai ser muito poderoso, né, Wesley? Vai ser. Vai ser poderoso ou não vai, Wesley? Vai ser. Eu tô imaginando o Wesley caído, mas, ó, Wesley, você tá indo para trabalhar, hein? Ah, é? Você não pode ser igual, não pode ser igual a caravana de Israel, não, que te levou ele e desaparecia. Pra vender o chaveiro, pra vender Do nada, a gente voltou pro hotel, o Wesley tava no meio do deserto com o camelinho passeando. Aí não pode, Wesley. Não tinha ninguém pra filmar, ou seja, o Wesley tá de brincadeira. Só Jesus na vida do Wesley. Gente, então, ó, 23, 24 de setembro, o link tá aqui embaixo, não é isso, Wesley? Vai lá no link, pessoal. Ô, Wesley, tem gente que não curtiu o vídeo ainda de hoje. Estão perdendo. Quem tá perdendo é ele, então. O Wesley tá... Curte o vídeo aqui, pessoal. Curte o vídeo, que aí você mostra pra nossa equipe que tá valendo a pena a gente acordar cedo, tá aqui com vocês todas as manhãs. Ó, o QR Code tá na tela da conferência, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai levar vocês para um próximo nível. Eu desejo paz e prosperidade. Até amanhã, 7h57 da manhã. E tem muita gente daqui hoje que está preso no passado, está presa no passado. E apesar do passado estar aí na sua mente, o futuro está nas suas mãos. Existem sementes que estão nas suas mãos agora, que se você deixar cair, você vai criando o seu futuro. O futuro ele é construído pelaquilo que trabalhamos, pelaquilo que investimos o tempo, pelas pessoas que a gente se conecta. É por isso que eu tomo muito cuidado com quem eu almoço, com quem eu tomo café, com quem eu me reúno, porque eu não posso me dar ao luxo de andar com Jonadab. Eu preciso andar com pessoas que no dia mais escuro da minha vida vão falar: Lázaro, vem pra fora! As pessoas ficam sempre pensando: como vai ser meu futuro? Para onde eu vou? O que Deus quer de mim no meu... o que Deus quer de você, eu sei, está na Bíblia. Eu tenho planos para vocês, Jeremias 29:11. São planos de bem e não de mal, de paz e não de guerra. Eu sei o que Deus quer para você. Deus quer te abençoar, Deus quer que você tenha uma vida de paz, Deus quer que você tenha uma vida de prosperidade, porque esses são os planos que Ele fez quando te criou.